Muito bem, estamos aqui de volta no nosso podcast Pode Isso. Dona Andréia, toda segunda-feira às 17 horas nós temos um encontro aqui marcado com vocês, mulheres, também os homens, também os adolescentes e até mesmo as crianças, né? Que muitas delas nos assistem. Hoje nós vamos ter um assunto muito legal aqui. A gente vai falar sobre parto humanizado, ok? A gente vai deixar isso depois de gravadinho aqui para vocês. Mas antes da gente falar sobre o parto humanizado, eu quero pedir a você, amigo, amiga, para dar aquele sinalzinho assim, ó, fazer a sua inscrição no nosso canal, dar o seu joinha, apertar aí, né, o sininho, porque nós precisamos de engajamento. Então você compartilha, gente, faz esse favor aí, não custa nada. Compartilha nosso vídeo, que vai ser, ó, super legal, vai nos ajudar muito. Lembrando que mulher ajuda mulher, ok? Então, assim, se eu tô te vendo aí, se eu quero te ver crescer, você também pode ver, nos ajudar aqui no nosso projetinho também, pra gente crescer aqui, porque esse programa ajuda muita gente, ok? A gente divulga muita coisa, as mulheradas aí ficam, né, sendo conhecidas, compartilham, é muito legal, tá bom? E antes da gente também falar aqui com a nossa amiga, ela já tá aqui conosco, eu quero convidar você, mulher, você que tá aí, né, tô sem grana, tô precisando de uma rendinha extra, não perca tempo, a gente tem aqui uma oportunidade para você, entre em contato conosco pelo telefone 97-666-0016, 21, 97-666-0016, o telefone já tá aqui, você vai entrar como executiva do nosso projeto, né? E você não vai sair de casa, você só vai usar os seus contatos do seu telefone. E aí aquela pessoa que estiver precisando de uma indicação para aquele tipo de serviço, para uma assessoria, para uma consultoria, você vai estar ganhando a sua comissão por ter feito esse tipo de trabalho, por ter feito aquela encomenda, por ter feito aquele atendimento, ok? Não deixe, então, essa oportunidade passar, que às vezes você está aí falando, poxa, eu quero ganhar meu dinheiro, mas meus filhos estão em casa, meu marido está doente. Então, naquele tempinho vago que a gente sempre arruma para a nossa vida, você ganha um dinheirinho, tá bom? E agora sim, a gente vai estar aqui falando com essa amiga de longas datas, né? Tá aqui com a gente a Minaide. Minaide, é um prazer estar aqui contigo. Igualmente. Né? E, Minaide, a gente vai falar hoje de um assunto muito importante, né? Que é o parto humanizado. Assim, você é uma lutadora aí, né? Uma guerreira, assim, ferrenha, né? No tema, no assunto. E é um assunto que muito interessa a todos nós. É um pouquinho lá atrás, na última vez que a gente teve junto, que foi na época do período político. E a gente esteve ali conversando naquela mesa ali, junto com outras pessoas. Uhum. Inclusive a mãe do nosso deputado Áureo, né? Estava lá também. E aí é emocionante de ver até, né? Você falando, porque você vive essa luta sua diária. Sim. Né? Então, assim, antes da gente falar um pouco sobre essa luta, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente, assim, quem é a Minaide, né, no dia a dia, assim, antes de ser a Minaide sonhadora, ou a Minaide idealizadora. Idealizadora. Quem é a Minaide, assim, dona de casa, casada? Fala aí pra gente, mãe, avó, o que é? Eu sou Minaide, né, de Souza de Barros, é meu nome tudo. Como pessoa na política, eu sou Minaide do parto humanizado. E eu tenho 3 filhos lindos, que não é nenhuma vai dizer que seu filho é feio, mas os meus são lindos mesmo. Tenho 5 netos. Aí, conheço o Duque de Caxias há 26 anos, né? Eu sou carioca. Conheci Caxias, gostei de Caxias. Eu trabalhei no Hospital Pedro II, lá no Rio, né? Sou técnica de enfermagem, me aposentei lá. E essa é a minha vida, que sempre foi dentro de um hospital, trabalhando, né? Porque sabe, quem é da enfermagem não tem vida, você tem plantão. Saúde, né? Com certeza, você vive para aquilo, né? E aí, meus filhos moram aqui no Rio de Janeiro, mesmo tem um em São Paulo, meu marido Paulo, né, que é aquela pessoa que é minha mão direita, porque a gente caminha, mas a gente não pode caminhar sozinho. A gente precisa de ter alguém fiel junto com a gente para a gente chegar lá longe e não se cansar. Então, a minha vida é essa. Agora sou aposentada. É vovó? Sou vovó da Beatriz, sou vovó do Kaique, do Matheus, ai, meu Deus, esqueci. É Carol e da Luna. Não esquece os netos, não, senão dá ruim. Perdão. E Minaide, fala um pouquinho pra gente
sobre essa sua ideia, né? Vamos dizer assim. Como é que surgiu essa sua luta por um tema que eu considero dizer a você que não é um tema... As pessoas não discutem esse assunto. Né, muito... Não vou dizer nem muito discutido. Não é um tema discutido, não é discutido. Entre nós mulheres. Que dirá entre toda a sociedade. Então, assim, é um tema muito importante, muito atual até, mas pouco discutido. E eu, particularmente, só conheço você de proximidade, né? Que defende essa temática. Então, fala aí para mim, como é que se deu o início dessa ideia sua? Ó, eu passei parte da minha vida numa maternidade, né? E no berçário, eu sou berçarista neonatal. Então, eu vivi toda a minha parte da minha vida dentro do hospital. Quando eu me aposentei, vim para cá, para Duque de Caxias, quer dizer, me aposentei já morando aqui em Duque de Caxias. Mulher Batô já é aposentada. Também. Não tem cara, não. 70 mulher. Anos que eu vou mulher, fazer. Você tem. Parou. Meu Deus do céu, parou agora. Parou, chega. 70 anos, 70 Menaide. anos que eu Onde vou fazer, você tem cara Deus de 60? quiser. Por Deus, sabe qual a idade que eu te dava, né? Pra puxar teu saco, porque tu não tem uma ruga nessa cara aí. Eu te dava uns 50 e poucos anos. Pois é, 70. E pretendo fazer uma grande festa, porque é uma vida. Me chama, tá? Eu e meu marido, que a gente gosta de comer bolo. Aí eu chegando aqui, eu comecei a pensar, o que é que eu vou fazer? Porque, poxa vida, para ser a vida toda ocupada, você não consegue colocar a chuteira pendurada. Isso não existe. Isso. Aí eu peguei e falei assim, o que eu vou fazer aqui para eu ser útil? Mas aí, caminhando lá onde eu moro, eu resolvi, falei assim, vou abrir um espaço aqui para eu fazer palestra com essas mulheres. Só que as palestras não adiantaram assim muito, né? As mulheres não gostavam de palestras. Aí eu peguei e falei assim, vou fazer artesanato. Mudei para artesanato. Aí, nessa do artesanato, um dia alguém passou lá perto da minha casa e falou assim, a Menaide está fazendo reunião com mulheres aí, partido político. Aí esse pessoal entrou lá e perguntou assim para mim, você não quer ser candidata, não? Não tinha nada, nunca pensei em tal coisa, mas quando eles foram embora, eu pensei, poxa, eu estou aqui sozinha. Talvez eu entrando assim, passo a ser conhecida, né? Mas ainda não estava dentro disso. Então, dentro da campanha, quando eu comecei a campanha política, eu comecei a andar, a gente anda para vários lugares, né? E um desses lugares eu encontrei uma mulher de 27 anos, que ela tinha 5 filhos. Eu falei assim, menina, e grávida do 6º. Aí eu falei com ela, você não pretende ligar suas trompas? Ela falou assim, eu queria, mas o pessoal do posto falou que eu não tenho idade e que não tem... Eu falei, não, idade você tem, porque é 25 anos, você já tem, vai para o 6º filho. Aquilo me incomodou, a ponto de eu esquecer a campanha, voltar para casa, eu falei, não, eu vou estudar isso, porque pelo jeito as mulheres aqui não estão sabendo dos seus direitos. Então, foi onde eu comecei... Iniciou. Né? Eu falei, vou pesquisar isso. Foi onde a gente sempre andando aqui, né, nos eventos, eu fiquei pensando assim, já sei, vou fazer o Pari, mas parei. Olha aí! Pari, mas parei, porque tem um tempo de ter os filhos, tem um tempo de parar de ter filhos, né, para a pessoa viver, né? Aí, dentro disso, esse envolvimento meu começou por causa da política, né? Porque antes eu pensava na dona de casa, na mulher que... de tarde estar em casa sozinha, fazer alguma coisa. Então, nós começamos assim. E daí, eu não parei mais. Aí, daí para diante, comecei a conversar com as mulheres e vi que elas não conheciam nenhum direito dela. Gente. Em Paris, na idade de ligar suas trompas, o que era um pré-natal, o que era ir para um hospital decente para ela poder ter o seu filho e exigir algumas coisas. Então, foi onde eu entrei pelo parto humanizado. Aí eu falei, vou botar meu nome Menaide do Parto Humanizado, porque eu achei isso bom para mim. Menaide do Parto. Do Parto Humanizado. E aí ficou, porque a gente estava com aquele grupinho, né? A gente para lá e para cá, então um grupo vai passando para outro. Eu falei, não, aí fiquei firme nisso, porque eu vi que ninguém discutia tal assunto. A ponto de quando eu comecei, os próprios profissionais da saúde falaram para mim, eu não estou entendendo o que é isso. Porque eles não tinham conhecimento, como muitos profissionais hoje dentro dos hospitais não sabem que muitas coisas que eles fazem é um crime. Que loucura! E outra coisa que eu vou te falar, tá? Dando só uma parada nisso aí, me veio agora assim, uma mulher
já não tendo nem necessidade de se preocupar com isso, porque você já estava profissionalmente realizada, Com certeza. aposentada, correto? Uhum. Você já viu, uma experiente, né? Não tinha necessidade, não estava em busca, Não. né? Mas você se colocou na situação de todas as outras mulheres que não sabiam o mínimo de nada a Verdade. respeito do assunto que ela estava tratando, que é a gestação, enfim, né? Daquelas mulheres novas que estavam chegando ali, Uhum. né? Então, assim, o detalhe, assim, de uma mulher mais experiente, uma mulher mais velha, preocupada, que nem tinha, tipo assim, aposentou, era para aposentar mesmo. Verdade. Era para curtir lá a praia. Quer saber de gente nova, quer saber de mulher nova que não sabe seus direitos, Pois é. né? E você procurou na política até mesmo, Foi que agora na política. que é um assunto que a gente vai também entrar aqui, uma saída para essa situação, e você observou um buraco ainda maior do que você imaginava. É porque você não consegue apoio em lado nenhum, porque as pessoas não pensam na mulher. Pode até fazer uma palavrinha, um encontro ali, mas ninguém pensa nesse momento tão sério que é na hora de ter um filho. No momento de dor, ela era desamparada. Essa mulher sofria abuso porque ela escutava piadas que é super indecentes. Sozinha, né? E não tinha quem defendesse. Então, essa mulher ali ouvia certas coisas que eu cansei de ouvir dentro do hospital. Então, eu falei assim, poxa vida, eu preciso falar com essas mulheres. Então, foi onde eu comecei. E o interessante é que, para eu me lançar aqui, que como eu não conhecia ninguém, eu resolvi fazer um evento e não sabia que nome colocar. Então, eu coloquei parto humanizado, coloquei lá, né? Como se fosse algo. Eu pensei assim, meu Deus, quem vem? Mas resolvi fazer isso. Não sei nem até hoje como eu convidei aquelas pessoas que estavam lá. Sabe? Sei que no dia do evento aqui na biblioteca, me apareceu várias pessoas. Para mim foi extremamente emocionante, que eu jamais podia imaginar que aquelas pessoas fossem dar atenção ao assunto. E foi muito interessante, foi discutido. Ali começou a história do parto humanizado dentro de Duque de Caxias. Que legal. Você deu início a esse movimento. E pelo que eu posso entender, você ainda é a pessoa que conduz e que não tem tantas parcerias para discutir o assunto, né? Porque as pessoas às vezes não se interessam, acham assim, não, já tem isso aí, as coisas já não estão acontecendo. Então, cara, é aí que eu penso na importância de ter o papel da mulher dentro da política, né? Com certeza. Porque um homem, por mais completo que ele queira ser dentro da política, ou mais experiente, ou mais visionário que seja, ele não vai ter a visão de uma mulher para essas questões. É verdade. Que tem que ser uma mulher porque ela vivenciou isso. Embora, por exemplo, eu não tenho filhos, então eu não vivenciei, mas eu não sou, eu não seria, como política, não teria, eu teria tanto mais visão quanto você do que um homem. Com certeza. Né? Com certeza. Então, assim, seria mais fácil apoiar, seria mais fácil pensar. E um pouquinho que você ativa em nós, mulheres, aquilo já cria uma proporção enorme, porque somos todas a genética nossa, é verdade, né? Não tem como passar em branco isso aí, porque, querendo ou não, a gente é mulher. Faz parte de nós. Aí você sente a dor de uma outra mulher, diferente de que um homem vai sentir. Ele não vai pensar. E dentro dessa discussão, você imagina quantas pessoas me deixaram falando sozinha. Mulheres. Não me ouviam. Aí falava assim, depois você explica isso, que agora ninguém tinha tempo. Caramba. Sabe? Foram anos. Porque comecei em 2012 essa discussão. Antes eu vinha fazendo, né, a minha instituição lá, trabalhando, mas em 2012 eu resolvi colocar isso como minha bandeira mesmo. A sua instituição fica onde? Assim, qual o bairro? Em Saracuruna, no Parque João Pessoa. Instituto Formiga Carioca. Ah, que legal. O pessoal fala, mas Formiga Carioca por quê? Porque a formiga ela não tem dificuldade de trabalhar, o esforço ela pratica, e porque eu sou carioca, né? E eu amo ser carioca. Ai. Uma carioca infiltrada nessa cidade, só produzindo, né? E me diz, o que vocês fazem lá? Lá no momento, eu estou com a terceira idade, né? Então a gente ali faz trabalhos manuais,
é um momento de brincar, conversar. A gente ali não leva as preocupações, é um momento de distração. Porque às vezes uma pessoa tem um problema em casa, ela não tem quem a ouça, né? E ali ela tem com quem ela possa conversar, ela distrai, ela chora. Nós tivemos problemas já muito sérios, né, que as mulheres passam em casa, até assim como está a tua camisa aí. Gente, a gente enfrentar uma situação que você não tem braço para ajudar, então você tem que procurar caminhos para aquela pessoa seguir. Então ali a gente trabalha com as pessoas nesse sentido, nesse momento, e quando a gente sai dali, eu tenho os eventos que eu faço na Câmara, como todo ano, pelo menos 2 eventos a gente faz sobre o parto humanizado. Alguém falou para mim assim, caramba, Miranda, você só fala em parto humanizado. Eu falei, e não colou ainda. E não colou. Se colasse, você talvez falaria até menos, né? Pois é. E esse ano já tem algo previsto? Esse ano eu comecei essa semana a conversar com algumas enfermeiras que eu quero fazer pré-natal humanizado. Sabe, o pré-natal humanizado. Porque o parto humanizado ainda temos muito para discutir. Mas tem que alongar o assunto, né? Tem que alongar. Então, nós estamos vendo pessoas que têm coragem de botar a cara, porque nem todo mundo tem. É incrível. Porque assim, olha, das poucas coisas que eu sei sobre o assunto, que são mulheres extremamente sofreram muita violência, né? Com extrema violência. São mulheres que têm até muitas vezes vergonha de falar o que passaram. Tem um caso que eu fiquei sabendo, eu não sei se você pode confirmar, mas parece que foi naquela época, antes do governo atual, antes do Moacir do Carmo ser revitalizado, enfim, que a mulher, ela pariu, não sei se foi o Moacir do Carmo ou se foi o Adão. Foi o Adão? Acho que foi o Adão. Ela pariu na porta por conta de negligência, porque mandaram ela voltar para casa. Ela não está com dor. E ela chorando de dor, não, ela não está com dor. Volta que não é seu momento. Mas assim, como se ela fosse um animal. Você vê, isso, as pessoas tornam, isso se torna natural. E isso aí é um crime. Porque é nessa hora que o hospital tem que ver. Às vezes a pessoa ela está com 5 de dilatação, está com 6. Ela simplesmente dispensa. Vai embora, vai para casa. Aquele é um ser humano que naquele momento está precisando de acolhimento. Sim. Porque como é feito um parto, aquela criança ela vai carregar aquilo pro resto da vida. Porque ela está sentindo toda aquela ação que está acontecendo com a mãe. E aí quem já teve filho igual eu passei um momento terrível. Terrível. Aí, depois do parto, ninguém te explica nada. Antes do parto, ninguém te explica nada. Você entra ignorante e sai 2 vezes ignorante de um parto. Porque é feito manobras que são proibidas, é feito aplicação de medicação que é proibida. Aí um enfermeiro falou para mim assim, mas isso é para alguns que é violência, Miranda. Eu sei, tudo tem um momento, mas tem coisa ali que é proibida mesmo. Mas você não acha que a sociedade médica, né, a junta médica, eles também não têm interesse que esse assunto seja divulgado? Porque assim, aí acaba tirando um pouco a autonomia do médico. Porque assim, verdade. Existe vamos dizer, um critério ali, uma ética entre eles, né? Tanto é que o que acontece com um médico e outro, você não vê médico falando mal um do outro. Não, tem o plano de parto, que todas as mulheres ignoram. No plano de parto, ela tem direito de escolher parir com uma luz. Porque o parto deveria ser assim, meia luz, que o bebê está escondido dentro de um lugar escuro. De repente, ele é agredido por uma lâmpada fortíssima nos seus olhos. Meia luz, ela tem direito à anestesia. Então, no plano de parto, ela vai colocar, se ela vai querer isso, outras coisas. Mas ela é negada. Durante o pré-natal, eu não sei se alguma mulher está sabendo disso. Porque quem é que vai preocupar de começar a dar anestesia em alguém, como aqui em Caxias, pobre, que desconhece seu direito? Não, nós vamos te fazer uma anestesia agora para que você possa parir com mais tranquilidade. Não. Aí o parente que está junto com ela é mais ignorante do que ela dentro do assunto. Aí o que acontece? Ele fica tenso, ele não sabe como ajudar aquela mulher, ele não sabe fazer uma massagem, ele fica tenso, porque ele está ali
Porque disseram, não, você pode acompanhar. Mas qual o preparo dessa pessoa? Está naquele momento, vendo a esposa ali com dores terríveis, gritando, falando qualquer coisa, porque ela tem direito de falar o que ela quiser, né? Porque é o momento dela. Uhum. E simplesmente alguém pode falar assim, calma, ainda não está na hora não. Como calma? Sabe? Não está na hora. Quem está com a dor é a outra. Isso aí. Então é muito sério, muito sério. E nisso aí, até você está falando aqui, eu estou até avisando aqui para a galera também. E assim, nessa questão da mulher estar sozinha, esses dias a minha cunhada, ela passou por uma situação de violência, de acidente, né? Ela estava num ônibus, aí o ônibus não viu o quebra-mola, aí como ela estava deitada, ela trepidou, né? Só que o impacto foi em cima da coluna. Ai, e fraturou uma vértebra, um elo lá. E aí ela ficou imobilizada. Então ela teve que ficar, acho que um dia inteiro dentro do hospital e sozinha. Até ter aquela troca até que os médicos soubessem o que era e tal. Tava lá, os parentes estavam lá próximos, mas não podia entrar. E ela falou que foi a pior das sensações, porque ela, mulher, sozinha, totalmente indefesa e com medo. E ela falou que começou a sentir um medo. E olha que estamos falando nem de parto. Uhum. Ela sozinha com medo, porque um monte de enfermeiro entrando. Ela falou que ela não conseguia dormir porque ela tinha medo de ser mexida, alguém mexer nela. Desse jeito. E a lei não permite. A lei proíbe isso. Desse jeito. Porque a mulher não pode entrar para fazer um exame. Ela lúcida e orientada, ela não pode entrar num consultório e ser tocada. Alguém tem que estar acompanhando ela. Jamais. Ela tem que ficar sozinha com o profissional. Alguém tem que estar acompanhando. Agora, imagina essa pessoa dentro de um hospital, ela na piora, imobilizada, apavorada, com dores. Nunca ela vai conseguir se livrar disso. De verdade. E assim, quando ela falou isso, eu até lembrei da nossa entrevista. Eu falei assim, caramba, imagina uma mulher num parto humanizado. Né, que já está ali com toda a preocupação. Ela não sabe se o neném vai nascer vivo, vai nascer morto. Ela não sabe nem se vai sair de dentro dela. É um desespero total aquele ali. Porque não sei se vai ser cesárea, se vai ser... Ela já não sabe, e aquela dilatação, aquela confusão toda. Então, assim, são muitas situações concentradas numa única mulher. Aí eu te pergunto, Menaide, dentro desse contexto político, qual seria o posicionamento de uma mulher? Porque assim, a gente vê mulheres na Câmara de Vereadores, a gente vê mulheres na Prefeitura, a gente vê mulheres na Assembleia Legislativa, a gente já tivemos até presidente mulher. E dentro de tudo isso, eu nunca, pode ser que eu esteja errada, tá? Você vai me corrigir, mas eu não ouvi nenhuma dessas, não vi e nem ouvi nenhuma dessas mulheres sequer fazer menção de um tema tão importante quanto esse, assim, sei lá, promover uma audiência pública, promover um encontro, rodas de conversa, enfim. Qual seria para você um posicionamento de uma mulher voltada à política para essa temática? Principalmente, eu acho que o primeiro passo, algumas no Rio, nós temos alguns amparos aqui no Rio de Janeiro, né? Tanto que nós temos a casa de parto aqui em Realengo, temos outras, que a de Realengo eu falo porque eu vi as outras, teve algumas até fechadas porque o tratamento não foi aquilo. Promove-se uma coisa e faz-se outra, né? Mulheres fazendo isso. Eu não entendo uma pessoa que, mesmo que não passou pela situação, ela estudou. Então, ela tem que ter, pelo menos, aquele sentimento de quem conhece o corpo de uma mulher, né? Aí, a mulher lá dentro, acho que, principalmente, entrar para esses lugares mais distantes e começar a promover, talvez, dentro da escola, não com os alunos, mas, pelo menos, procurar saber com as mães, para preparar as mães, que também na escola tem muitas meninas com 15, 16 anos que já são mães. Isso, até menos. Né? Pois é. Então, começar a promover roda de conversa em outros lugares. Porque quando você faz dentro da Câmara, dentro da Assembleia, onde for, é só aquele mundinho. E quase ninguém vai. Quase ninguém vai. Então, se você sair dali e começar a buscar em outros lugares, nas igrejas, mas ninguém quer ter esse trabalho. Aí, às vezes, a gente descobre alguma coisa, por acaso, alguém manda uma notificação.
Aconteceu, passou, como aqui em Caxias, eu não fiquei sabendo do contra o aborto que o deputado Áureo fez. Quer dizer, às vezes as coisas passam e a gente não acompanha. Então, tem que ter uma grita, tem que ter uma promoção, tem que colocar faixa, investir. Porque nós não estamos investindo em uma planta, nós estamos investindo numa vida, que futuramente essa vida, sendo respeitado dentro dessa mulher, vai ser um cidadão consciente, que não vai passar pelos traumas, pelos desesperos que passam dentro de um hospital. De verdade, Minaide. Poxa, porque as pessoas não têm... As mulheres já passaram, sabe, que são abandonadas às vezes no leito, o parente está lá, o parente quer saber, mas o profissional às vezes acha que não tem que ficar falando toda hora, não tem que explicar. Então é muita confusão. Quando eu trabalhava não tinha esse acompanhante ainda. Então a minha luta aqui foi pelo acompanhante. Em todo lugar eu batia e falando, a lei do acompanhante que já tem lá. Então eu fui até uma vereadora aqui na cidade e pedi para que ela trouxesse essa lei federal para aqui, para ficar mais perto, para as pessoas entenderem. Aí essa mulher não pode parir sozinha, ela precisa de segurar na mão de alguém. É diferente de alguém que eu não conheço chegar, me dar uma atenção, mas alguém que me conhece naquele momento. E aí tá você comigo. Conseguiu? Olha, quando eu vi que aquele hospital inaugurou com acompanhante, eu falei, Deus, muito obrigado. Você falou no Moacir, né? Moacir do Carmo. Porque eu cheguei a ouvir, alguém disse para mim assim, esse hospital não está preparado para isso. Então eu falei para essa pessoa, esse hospital não está preparado? Coloca cortina, coloca aquelas madeiras, esqueci o nome agora, separa de alguma forma, mas deixa... mas aí o homem vai ficar olhando a outra gritando. Gente, é um momento tão louco que tem que ser muito doente para alguém parar de acudir quem está passando mal, que é seu, para ficar olhando outra pessoa. É um momento muito único. As pessoas vão ver, ficam espantadas e sofrem. Tem gente que desmaia, nem todo homem aguenta. Às vezes tem a mãe que está ali. Então, extremamente necessário aquele apoio. E principalmente, né, porque você vê, nós vemos que dentro dessas violências obstétricas, uma coisa que não é necessário 100% das mulheres fazerem, o epísio, aquele corte para ajudar o neném a nascer. Não é necessário aquilo. Eu ia te falar isso, porque é um negócio assim que é muito comum, né? Meu Deus, e aquilo ali nunca mais. Nunca mais. Aquilo é para sempre. Aquele corte é para sempre. Você vê, é tão necessário que a mulher pare na calçada, no banheiro. É fisiológico. Mas ninguém... Tem que ter um preparo. Mas e aí? Não, quantas vezes a mulher vai parir, ela vem dentro do ônibus, sente a dor, segurou o neném. E foi. Então, o problema todo é a dificuldade que as pessoas colocam, porque o parto, ele durante muitos anos, ele foi um parto doméstico. Ô, Minaide, fala para mim uma coisa que me deu uma dúvida aqui agora. Você não acha também que não tem tanto interesse? Porque, assim, se é um assunto que a gente entende que é de extrema importância e nenhuma das classes, nenhuma das partes querem tocar tanto nesse assunto, tem interesse, por exemplo, o governo não tem interesse, a sociedade não tem interesse, as mulheres não têm interesse e tal, mas a medicina deveria ter esse interesse. Assim, dentro de todos os grupos que eu mencionei aqui, o grupo que mais deveria ter interesse seria a medicina. Mas tu não acha que a medicina também, a medicina que eu digo, o corpo médico, né? Tu não acha também que assim, não tem interesse por uma questão de levantamentos de recursos? Porque, por exemplo, o parto cesárea, ele é cobrado. Se você não paga o SUS porque o SUS é gratuito, você não tem direito a fazer o cesárea, quando a mulher não tem mais condições de parir, normalmente, o SUS garante àquela mulher o parto cesárea. Que é outro assunto que nós vamos falar, mesmo ela estando nas últimas, que aí é uma coisa que você vai comentar daqui a pouco. Mas aquele profissional, ele é pago. Com certeza. Ele é pago por aquele serviço ali. Além do que se fosse de um parto normal. É um pagamento específico. Eu sei porque eu já vi isso aí. Mas você acha que se normalizar esse assunto, né? E tornar esse assunto público, com mais visão, com mais enfoque, né? Você não acha que também tem uma questão de interesse
No corpo médico? Quando começou a história da pessoa aí, da defesa do consumidor, ninguém conhecia. Uhum. Quando aquilo estourou, que todos passaram a saber que tinham direito lá onde reclamar que a carne está podre, ou que a batata não estava boa, ou me cobrar, as pessoas começaram a entender, eu tenho esse direito de reclamar, porque passaram a entender o seu direito, o que as mulheres não conhecem. Então, qualquer profissional se aproveita. Ela não sabe. Isso aí. Ela acha que é um favor, e pior, elas acham que é um favor, e se ela reclamar, se ela precisar de novo, como é que vai ser? Essa é a pior coisa que eu já ouvi. Aí muitas saem, eu tenho acompanhado alguns partos, né, alguns óbitos dos bebês, então ele fala assim, eu vou entrar na justiça, Não adianta. Justiça não existe. Primeiro que não existe justiça para um bebê que não vai ficar mais nos braços da mãe. Aí, que justiça vai se importar com uma pessoa lá não sei da onde, vamos dizer que daqui de Caxias mesmo, ela vai entrar na justiça contra um hospital. Nunca o Estado vai lembrar dela, ela nunca... Não tem justiça para isso, nem municipal, nem estadual, nem federal. E não tem não, sabe por quê? Vou te falar, quando meu padrasto ele ficou muito mal no hospital, foi que não. Foi em outro município. E aí, ele só não morreu naquele hospital porque eu fui até o Ministério Público, isso pela madrugada, eu fui juiz de plantão, e a Defensoria Pública abraçou minha causa, né, e recorreu, e aí ele pôde ser transferido em tempo hábil e não morreu. Porém, está correndo até hoje na justiça, porque tem uma indenização quanto a isso, e o município não quer pagar. Uhum. Então, você imagina, num caso desse, de vida e morte, me dá a entender de que a medicina, ela quer ser sempre perfeita, quer ser sempre certa. Então, ela não admite. Se começar a ter um fórum, vamos dizer... Isso. Vamos fazer um fórum, Minaide, vamos criar um fórum em Caxias. Vamos começar por Caxias, que é a nossa cidade, estamos falando daqui. Se a gente criar um fórum sobre esse assunto, o corpo médico comparecer, é o mesmo que dizer assim, parte dos seus médicos são incompetentes. Porque são. É uma luta. Eu consegui uma lei uma vereadora que fez, que eu pedi 3 leis para fazer aqui em município. Sim. Né? Aí uma lei do parto humanizado foi... Agora me falta a memória, que foi qual dela que ela fez. Ela simplesmente ficou 1 ano para montar... Porque no dia 28 de agosto, na nossa cidade, é o dia contra a violência obstétrica e morte materna. Porque eu pedi para fazer essa lei, porque não tem o dia da mulher, dia não sei o quê. Por que o município não traz esse dia para discussão junto com os profissionais? Porque é o dia do meu aniversário. Eu falei, eu quero que essa lei seja feita no dia do meu aniversário, pela minha luta. Porque qual é o dia mesmo, vou saber? 28 de agosto. Que legal. Então, por quê? Nessa violência obstétrica, morrem-se muitas mulheres. Mas foi aprovado, né? Foi 1 ano, com medo. Vai que os médicos... Gente... Não falei? Então mas isso, falei, né? olha, a violência obstétrica, ela não é com um médico só. A violência obstétrica começa quando você é recebida dentro do posto, que muda de nome, que eu nem sei, onde elas fazem mais pré-natal, mas o porteiro no hospital, qualquer espaço que ela vai para ser atendida, a violência já começa ali. Ela não tem atenção, ela não tem um lugar específico para estar, ela fica numa fila horas esperando atendimento, o pré-natal dela é feito sem nenhuma explicação. Qual a pressão? O outro chega lá, a mulher não pode perguntar nada, ela já tem medo. Hoje em dia, o tema é tão atual que essa violência já começa, parte das vezes, com o próprio esposo, né? Com certeza. Companheiro, que for. Ele já começa, a violência já começa ali com o homem. Ele destratando, ele deixando ela sozinha, enfim, falando. Isso já vai passando por ninguém. Pois é, porque tudo a criança vai absorver. Mas coisa, essa mulher né? precisa... Aí, quer dizer, é onde a gente discute sobre você vê, agora a lei, coloquei até aqui, a lei da laqueadura foi aprovada em 2022, a idade agora é de 21 anos. Aí a mulher ela começa o pré-natal, que a maioria tem muitos filhos,
Então, ela já vai nessa intenção, né, de pedir. Não, você não tem idade para isso. Eu já tive que entrar numa situação onde a pessoa estava grávida já em 38 semanas, que eles colocaram que tem que nascer dentro de 38 semanas. Não é isso. Então, ela, nervosa, mas era uma pessoa que fazia uso. Verdade, tu está desconstruindo toda uma ideia. Não, tem toda uma ideia coisa aqui de gestação. Aqui. 40 meses. Isso é papo para 2 podcasts, hein? 40 semanas. Gente, pelo amor de Deus, ela está pronta para ter o bebê. Mulher de Deus. Aí ela vai para o hospital, está fazendo o seu pré-natal, aqui em Saracuruna. E ela sai, encontro ela na rua e ela chorando até ela. Eu falei assim, o que foi? Uma russinha. Ela falou assim, eu tô triste, eu estava triste. Falei, vamos conversar. Aí eu vindo lá e estou perto de ter neném. E eu não posso ter neném mais, porque eu tomo muitos Rivotril na vida que ela tomava. Meu Deus. Eu falei assim, mas você já não vai ligar? Porque aí é obrigado. Aí ela falou, eu acho que eu vou, mas eu não sei. Eu falei, vou lá na tua casa. Fui na casa dela, fui ver os documentos. Não tinha carta para ela levar para o posto. Aí eu peguei o nome dela, fui falar com o serviço social. Ela não pegou porque ela não quis. Sabe, é um jogo de empurra. Eu acredito mais na pessoa do que eles lá dentro. Eu sei. Também não foi nem orientada menina, uma pessoa que faz uso de psicotrópicos. Aí depois eu encontrei uma outra, que é amiga dela. Ela falou assim, ela também vai ter neném. Eu falei, você já tem a carta? Não sei se hoje em dia ainda precisa dessa carta, porque muda-se tantas coisas. Aí ela falou assim, não. Eu falei, mas ela é hipertensa de pressão mesmo, 18, 20. Você sabe que hoje não tem mais, não precisa mais do consentimento do companheiro, sabe disso, né? Não sei, mas ela tem o problema que é o serviço social. Então piorou. O serviço social, todas as mulheres que eu encontrei, o problema era com o serviço social. Eu cheguei a assistir uma aula lá, né? Tudo bem. Não, porque Deus me perdoe, senhor, não é falando mal, não, porque... Tá, gente? Não estou falando mal de assistente social, não, pelo amor de Deus. Mas, assim, muitas profissionais que não vale a pena, faz de santinha na nossa frente. É verdade. Chega lá, é o curisco lá na frente, nas portinhas fechadas lá. Outro dia, minha mãe foi num atendimento público, né? Minha mãe adora esse negócio de... Minha mãe adora demais. A mãe foi fazer o que não mais. Não, eu vou com a senhora. Chegou lá a mulher, não pode entrar, não. Não pode, caramba, eu vou entrar. Eu vou deixar minha mãe sozinha no negócio. Não. Aí entrei. A mulher nem olhava. É verdade. Assim, aqui, ó, escrevendo. Tá, a senhora tem isso aqui, toma. É isso. A pessoa não sabe. Lá no Pedro II, eu tinha um médico que foi o único médico. Olha, eu posso dizer que foi o único médico de verdade que eu conheci na minha vida. Ainda existe. Ele sentava, mas ele sofria, ele pagava um preço. Ele sentava e a pessoa vinha dizer o que estava sentindo. Ele desenhava como era aquele tempo de gestação. Ele dava um carinho, uma atenção tão grande que os colegas dele tinham raiva. Aí. Que é isso, paga particular. Por quê? E o SUS é caríssimo. As pessoas têm que entender que o SUS é o plano mais caro que existe no país. A da saúde é de graça. Não, porque uma caixa de fósforo, aquele imposto, vai para o SUS. E nós teríamos que ter a melhor saúde do mundo. Melhor saúde do mundo. E nós somos destratadas. Agora, há pouco tempo, eu levei um tombo. Na minha idade, já existe uma observação maior. Eu fui me dar conta dentro do posto lá, alguém mandou que eu fosse para outro, e eu estava com quase 24 de pressão. E a pessoa não ligou. A técnica de enfermagem mandou para frente. E eu fiquei o dia todo dentro de um hospital tonta, com mal-estar, sentada, a pessoa verificando minha pressão. Aí o profissional não para pensar. É uma idosa, ela está sentada o dia todo sem ir ao banheiro. Tudo isso altera uma pressão. Com certeza. Mas e aí? Qual a diferença? É isso aí. Então, agora imagina, eu já vivi e tenho algumas experiências, mas eu penso, a mulher, quando ela entra no hospital, ela entra para sair com o seu bebê no colo. Mas, às vezes, a preguiça, a indiferença. Por isso que nós temos que preparar o pré-natal humanizado. Temos que... Esse homem ou essa mãe que vai acompanhar, essa companheira, ela tem que saber como acontecem as coisas, como é uma gravidez. Durante a gravidez, o que ela pode fazer para ajudar de exercício? A cegonha carioca ainda funciona? Eu não sei, no Rio eu não sei. Não estou ciente. A gente queria trazer para cá e disseram que tinha uma série de problemas na época, dificuldades para trazer.
Ah, que absurdo, né? Pois é, então... Aquela van Mãe Coruja, não é? Uhum. Já viu? Já vi. Também não funciona aquilo, né? Não funciona. Acho tão bonitinho. Pois é, mas aquele aqui, carrinho. Nós podíamos ter aqui uma saúde mais completa. Sim. Mas uma maternidade que não cabe às mulheres daqui. Não, por favor, olha só. Vamos falar nessa maternidade. Ok. Nosso prefeito está assistindo. Um abraço pro senhor. Deus te abençoe. Gostamos muito do senhor. Ó, coração. Mas Caxias são 4 distritos. De uma ponta a outra de Caxias é mais distante do que para Petrópolis. É verdade. Então, se uma mulher tiver filho no primeiro distrito, jamais, estiver em fase de parto, no primeiro distrito, jamais vai chegar, ela vai ter decisão no meio do caminho. Muitas vezes vai acontecer isso, porque não vai dar tempo dela chegar na maternidade em Santa Cruz da Serra, que é muito boa, muito bonita, muito sei lá o quê. Mas, gente, então era melhor ter uma maternidade em cada distrito. É verdade. Não estamos falando aqui da qualidade da maternidade ou não. Não conheço os profissionais, não conheço a história lá dentro. Estamos falando da questão de logística. Se temos 4 distritos, como é que a gente faz para tirar uma mulher de uma situação que está aqui, jogar lá para quase Xerém? Porque às vezes aqui ela vai procurar algum socorro, quem vai examinar essa mulher, quem vai escutar essa mulher, quem vai dar algum direcionamento? Quando um dos primeiros discussões, eu trouxe a diretora da Casa de Parto Cipriano, lá do Rio. Maravilhoso, Casa de Parto. Nós deveríamos ter aqui, nós temos condição para isso. Formar onde só trabalha enfermeira. A discussão toda é essa. Aí tá? Volta no que eu vou te falar. O problema é que o médico ele tem que ser o ator principal. Isso aí que eu ia te falar. Qual o problema da enfermeira que é totalmente capacitada? É igual o médico e obstétrica. Ela só não tem como é que fala? A carteirinha do médico. Mas ela é capaz. Né? Qual a diferença? Por que as enfermeiras não podem atuar neste caso específico? Ela não é fazer cirurgia, né? Não é, sei lá, fazer transplante de coração. Mas qual o problema de uma mulher enfermeira não poder conduzir o parto? Sendo que os hospitais já estão superlotados. O médico não está dando conta. E o governo não contrata médicos suficientes para atender a demanda. A gente sabe disso. Por exemplo, eu atuei como conselheira tutelar. Por mais pessoas que eu tivesse para atender, e eu fosse uma só, eu tentava dar conta, eu dividia com os meus colegas, mas isso era um atendimento papel. Você entende? Ou de visita, ou até mesmo de salvar uma vida em apuros, sim, mas aquela vida não estava deitada numa maca e eu com um bisturi na mão, não. Tinha todo um processo para eu chegar nas vidas, nas crianças. Isso é um ponto. Então, nosso município tem necessidade de ter 10 conselhos tutelares? Tem. Só tem 6? Tem. Está errado? Está. Mas ainda assim, entre uma prioridade e outra, era melhor contratar mais médicos do que mais conselheiros. Mais profissionais. Você entendeu? É só um pequeno exemplo que eu estou dando aqui. Por quê? Aquele médico ele já está sobrecarregado, ele já está cansado. E ele ainda tem que ser o protagonista de todas as coisas. E a pessoa chega para trabalhar, olha, eu no meu berçário, a gente tinha que descer na sala de parto, o médico está dormindo. Aí você tem que ir lá chamar para ele ir fazer o parto. Você está a noite toda ali rodando, gritando, gente gritando para lá e para cá. E o profissional médico está dormindo. Eu não tenho nada com isso, ele está cansado. Problema dele. Não pode sustentar o plantão, pede as contas. Mas o que acontece? Quando chega lá, aí está exausto, então vai logo pegar o bisturi para cortar essa mulher. Não pode esperar o parto acontecer, porque ninguém faz parto. Você conduz, você aprecia, você vai conduzindo. As coisas vão acontecendo. É um evento, né? Quando ele chega, tanto que se você procurar muitos aí na internet, as mulheres em casa, acompanhada de dolo, essas mulheres aqui não tem como ser acompanhada por dolo. Quem quer ser doula de pobre? E você sabe que eu, na reunião de defensoria pública, né? Defensoria de Portas Abertas, eu participo todo mês. Esse mês vai ter, vou te chamar. Estava falando sobre isso, sobre as doulas, né? E aí estava falando sobre essas doulas, elas são voluntárias. Elas se compadecem tanto da situação que elas se colocam à disposição. Porém, elas estavam indo na Defensoria Pública porque elas estavam encontrando dificuldade de ser doula.
Mas a maioria que a gente conhece, elas têm, você faz um pacote. Então, eu desconheço a doula voluntária. Me desculpa, toda a minha atenção, meu carinho a elas. Eu acho a doula alguém assim, excepcional, que pudesse acompanhar. Eu já acompanhei uma mulher pelo telefone. Eu não sei, ela morava não sei onde, aqui para dentro de Caxias. Então, a hora que ela precisava, ela me ligava. Menaide, eu estou sentindo isso, eu não sei o que. Ela queria ser ouvida. Sabe o que é isso? Ouvida. Às vezes, 10 horas da noite, ela me ligava. Aí eu ouvia. Aí passou, Menaide, obrigada. Aí eu dormi. Olha aí. Então, às vezes, uma questão de ser ouvida. Não a vi, depois soube quando ela teve bebê. Mas são tantas coisas que precisam acontecer. Por isso que nós vamos ter que montar esse pré-natal humanizado. E eu quero que seja uma coisa decente, à altura da mulher, já que exalta tanto a mulher. Esse pré-natal humanizado, ele pode ser feito numa casa de parto? Ela pode ser feita num espaço, até do hospital mesmo, que existe várias partes no hospital que não se usa. Sim. Várias salas fechadas. Então, dentro dessa sala... Tá cheio, né? Pois é, dentro dessa sala, preparar o espaço. Só para isso. E tem mais, quando eu falo certas coisas, alguém vai na frente e faz. Gente, olha só. Tá? Alguém vai na frente e faz. Calma, deixa eu falar que são 29 vereadores, pelo amor de Deus, gente. Já vai na frente, vai fazer. Atende a nossa amiga aqui, então. Não é verdade? Porque a pessoa vai. Outro dia houve um evento que eu ia fazer, procurei a profissional da diretora da enfermagem, falei com ela para a gente. Não falaremos o nome. Não. Depois ela resolveu não me receber mais. Eu falei, caramba, eu ia lá, né? Porque eu queria que ela falasse no evento. Até que chegou um dia, alguém me ligou. Menaide, dá um pulo aqui no hospital tal, que está acontecendo isso assim. Eu falei, eu não acredito. Te passaram o fio, né? Vem cá, você não acha que o ideal seria uma audiência pública para tratar do assunto e justificar ao município a importância de ter essa sala? Com certeza. De um parto dentro humanizado. dessa sala tem a bola para a mulher saber que ela pode se movimentar naquela bola. Essa sala de pré-natal humanizado. Pré-natal humanizado. Ali, quem faz o pré-natal vai conversar, explicar tudo sobre um parto, sobre cada mês que a pessoa está vivendo, as preocupações. É muito interessante, porque ensina muita coisa. Porque na hora, assim, a mulher estourou a bolsa, pega aí a bolsa que eu vou para o hospital. Não vai parir porque estourou a bolsa. Óbvio que, às vezes, alguém tem um parto logo, cada mulher é uma. Tem uma amiga que foi um negócio surpreendente, surreal. Pois o negócio aconteceu assim. Eu falei, mas tu não sentiu dor? Ela, não, André, parecia até que eu. Parecia até que eu estava assim, mal comparando, né? Fazendo as necessidades. Porque assim, foi tão rápido que eu não sei. Quando eu vi, saiu. E tem mulher que dura. Ela não sabe, ela está com 3 dias sentindo dor. Ela já acha que vai morrer, que tá. Não, ela tem que entender. É diferente da outra. Eu digo por mim, a minha primeira filha, eu passei mal 3 dias. O meu segundo filho, eu passei mal 2 dias. E a minha terceira, eu estava de plantão, me sentindo mal. Eu falei, estou sentindo estranho, eu não quis almoçar naquele dia. Aí eu estava triste. Ganhar, né? Aí você vê, quando eu estava terminando o plantão, eu resolvi pedir para o médico para me examinar. Ele falou, menina, você está com 3 dias de dilatação. Eu falei, caramba, eu vou parir hoje. Aí você vê, eu fui para casa, ainda fui comprar enxoval. Ah, meu Deus. Que era um dia antes, era no sábado, dia das mães, no domingo. Né? Chamei minha irmã, fomos para Campo Grande, rodei aquelas lojas com contrações. Fui para o hospital, mas triste foi aquele momento. Porque um hospital abandonado na mão de um estudante de medicina. Quase que ele me matou. Só não aconteceu o pior, porque a minha colega de enfermagem era extremamente preparada. E que Deus foi contigo também, pois né? Senão... Bota aquela mulher ali e minha filha está aí, lindíssima. Deixa eu te falar, faltam 10 minutos para encerrar. Olha, a gente falou... E não falamos praticamente nada, né? Porque o assunto é tão extenso. E assim, de repente a gente vai fazer um parte B também, né? Mas já eu queria, assim, da gente fazer uma parte B, mas já trazendo, assim, ao público alguma resposta do que a gente falou aqui hoje, no sentido de ter uma visibilidade pelo governo, pelo município sobre esse assunto, para que isso seja discutido em pauta, coloque isso em pauta na Câmara Municipal,
porque é muito importante ter uma sala de parto humanizado. Nós temos aqui o Hospital Moacir do Carmo, nós temos a Policlínica, nós temos o Adão, que é municipalizado, né? Um desses 3 poderia ter um departamento só sobre isso, né? Uma área só sobre isso, com pessoas técnicas que possam, né, administrar aquilo ali, que possam recepcionar, cuidar, coordenar aquele setor, que eu acho que é muito importante. Que não vai agravar em nada, porque já tem o profissional, já tem o espaço. O material é o mais simples. Exatamente. Né? Mas que vai dar dignidade a essas mães. Porque eu vejo que é uma luta só. Eu falo isso porque, assim como eu tenho esse sentimento, vem até com a camisa hoje, né? Não é da marchinha, né? Mas é a temática que a gente trabalha, que é contra a pedofilia. Então, assim como eu tenho toda essa dedicação na minha vida, todo esse meu carinho, como fosse um bebezinho, né? Nesse projeto da marchinha, você também tem esse carinho por esse projeto que Deus pôs na sua mão, como fosse uma missão. É verdade. Né? E o quanto mais você desenvolver isso, estar mais próxima disso, você vai conseguir melhorar mais a vida das pessoas, eu acho, das mulheres, né? Eu acho que é isso. Olha ali para aquela câmera ali, ó, câmera 4, fala 2 minutinhos assim, manda uma mensagem para essa turminha que tá grávida, né? E que tá aí com medo de ter os seus filhinhos, e se elas podem contar contigo. Pode mandar aqui. Pois é, queridas. O momento de ficar grávida e de parir é um momento único. Se você não quer ter o bebê, economize seu tempo, busque outra coisa, use anticoncepcional, use camisinha, se prepare. Porque ao ficar grávida, você vai precisar muito de uma atenção. E que você possa entender que o teu corpo é o lugar mais magnífico para o seu bebê estar. Porque depois vem os seus braços. Então que você se prepare, que você tenha um bom lugar. Olha, pense, não fume, não beba. Guarde seu tempo para esse bebê, para que ele tenha saúde, muita alegria para te acompanhar. Porque é para a vida toda. Filho é para a vida toda. Por isso ele tem que ser pensado, ele tem que ser amado e desejado, porque você vai ter essa pessoinha o resto da vida. Cuide-se, porque nós estamos aqui lutando. Mas para alguém, hoje em dia, quando eu vejo o hospital tendo acompanhante, talvez as pessoas nem sabem que durante um bom tempo a gente andou pela cidade batendo em portas, pedindo, falando, explicando, para que hoje vocês possam ter esse acompanhamento. Muito bom, Menaide. Que mensagem bonita também, né? Para essa galerinha aí que está chegando, trazendo novidade, né? Trazendo a semente, né? O quanto é importante cuidar dessa mulher para que ela produza a melhor semente. É verdade. Muitos casos, isso aí eu já posso te dizer que é um pouquinho da minha área, nós temos relatos de crianças que elas sofrem abstinência, elas têm problemas seríssimos, sistema nervoso, e tudo isso. E agora, eu vim da reunião agora ali uma palestra ali da Câmara, que uma dentista, trazendo dados de crianças que nascem com a química, não é? Antigamente eu trabalhava até com a droga, né? Falando sobre a questão de uma instituição que cuidasse de crianças vítimas de usuário de droga. Mas ela fala mais, a criança já nasce com a química dos produtos alimentícios que a mãe come. A mãe come fast food, a mãe come corantes, a mãe come substâncias químicas embutidas nos alimentos industrializados. O bebezinho recém-nascido já nasce com essa química e vai para os dentes. Olha só onde está chegando o assunto. Já vai para aquela área dentária da criança, para a arcada dentária. Então, ela falou que, como ela é uma dentista já formada, ela se incomodava de ver uma criança que não tinha cárie nenhuma e a outra que tinha cárie. E ela quis estudar o porquê de uma criança ter muita... Não é só porque come doce. E ela foi entender que não era isso. Ela foi entender que a criança já vem da gestação. Então, o quanto é importante você cuidar de uma mãe para que aquela criança não nasça com crises, não nasça com isso, aquilo. É verdade. Né? Tem que ser o cuidado, porque depois... Muito legal essa sua preocupação. Você está de parabéns. Você também é uma mulher que brilha, sabe disso, né? Menaide, foi um prazer estar aqui, tá bom? Você está aqui com a gente. Você vai retornar, tá?
E eu quero que você, assim, brilhe mais ainda. Você com essa cara de Conto com 70 você. anos, meu Deus do céu, gente, vou terminar hoje. Olha que Mary Kay purinha, gente. Olha isso aqui. Nada. Olha essa coisa maravilhosa, sem nenhuma maquiagem. Que vergonha, hein? Olha, gente, não, mas só alimentação, eu quero saber dessas coisas aí depois. A gente vai falar só Acho sobre... que é É gênero. genética, né? É genética. Foi um prazer, tá? Você tá Realmente. aqui. Poxa, muito bom. Pode contar conosco também. A gente vai criar situações dentro do município também para que você venha produzir, trazer o tema, né? A voga aí e chamar a atenção das autoridades. Verdade. Tá bom? Quer mandar um beijo para alguém? Não só minhas filhas que estão assistindo, não sei se meu filho também tá, mas eles ficaram muito felizes da gente poder estar aqui hoje. Beijo para vocês, mamãe ama vocês. Isso, parece até que são nenenzinhos, né? E vai ficar gravado depois, o pessoal pode reprisar, tá? Gente, então estamos encerrando mais um podcast, Pode Isso, Dona Andréia. Estaremos de volta com vocês na semana que vem, se Papai do Céu assim permitir. Semana que vem não, semana que vem é feriado. A gente vai estar na outra, se Papai do Céu assim permitir, já com algumas novidades, com mais temas legais assim. E pode contar conosco aí. Lembrando que estamos numa grande obra, nós não podemos parar. Tchau, tchau. Você está assistindo a TV Metropolitana Rio, Canal 2.